Exatamente 14 horas 12 minutos, de volta com o programa Cristo é a Solução, e nessa tarde abençoada de domingo, hoje dia 10 de janeiro, iniciando mais um novo ano e recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, ele que é o apresentador e condutor do programa Espaço da Escola Bíblica em Ação, aqui dentro do programa Cristo é a Solução, presbítero Humberto Fontoura, a paz do Senhor. Evangelista Jairo, a paz do Senhor, paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com os irmãos e agora, melhor ainda, com a presença do nosso pastor lá de Ouvidor, Evangelista Jairo. Prazer ter você de volta aqui conosco. Pois é, já estava com saudade, viu? E eu confesso que aos domingos à tarde, te ouvindo, ficava com aquele gostinho, né? Meu Deus, que saudade. E aí, aprove Deus, sermos convidados para estarmos de volta aí, para sermos inseridos aí novamente na grade de programação. E para mim é uma alegria muito grande, Humberto, estar de volta, levando a palavra de Deus aos corações dos nossos ouvintes. Quero aqui desejar a você e sua família um excelente 2015, que Deus abençoe, que traga bênçãos e vitórias aí nesse novo ano, em nome de Jesus, e realizações em todas as áreas da sua vida. Amém. Eu igualmente desejo que a vontade de Deus seja realizada na sua vida, na obra que o Senhor tem te conduzido, e que todos os ouvintes também possam buscar esse ano mais do que vitórias, né? Mais do que bênçãos para a sua vida, buscar fazer a vontade do nosso Senhor, porque quando buscamos a vontade de Deus, como diz lá em Mateus 6,33, as demais coisas vão sendo acrescentadas conforme a vontade do Senhor. É verdade. E você encerrou o último programa, eu estava ouvindo, dizendo que estava inteiramente à disposição aí do nosso presidente, nosso pastor, né? E a programação de acordo com o que ele encaminhasse aí no novo ano. E eu fico feliz em você estar retornando aqui, porque isso enriquece muito a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento. E nessa tarde, nós já vamos com o assunto dessa tarde, né, presbítero Humberto, que com certeza de muita importância para os nossos ouvintes. Hoje, na verdade, eu vou falar um pouco de tudo, né? Porque nós tivemos uma lição muito interessante hoje na escola dominical. Eu tive a oportunidade de ministrar ali para os obreiros. Hoje o pastor Deusmar trabalhou, como se diz, de 0 hora, né? Ele estava trabalhando durante a madrugada, eu substituí. E o tema hoje foi a fidelidade de Jesus Cristo. E algo que a gente precisa falar mais, aprender sobre isso. Mas durante nossa discussão, surgiu alguns questionamentos, principalmente sobre a relação desse mundo atual e a dificuldade de você se tornar ou se manter fiel, né, a Deus, seguindo o exemplo de Jesus, que foi fiel a Deus, mesmo sendo igualmente Deus. E aí, Evangelista Jairo, surgiu ali uma preocupação, um debate, na verdade, sobre o que nós chamamos de pós-modernidade. Eu já havia falado isso aqui nos 2 programas atrás, se não me engano, e o assunto é um assunto vasto, né? Inclusive na semana passada nós falamos sobre, na semana retrasada, se não me engano, eu falei um pouco sobre a questão da educação dos filhos, né? Relacionada a essa pós-modernidade, relacionada a esse relativismo que nós temos, a cultura pop. E hoje na escola surgiu também esse assunto, e aí eu queria falar um pouco sobre isso. Muito bem. E ligado a isso, nós temos também, que está aqui inserido no assunto, a questão daquele atentado terrorista, né? O que isso tem a ver, o que isso reflete em nós, cristãos, se temos algo a aprender com isso também. Eu acho que é um momento da gente refletir sobre isso também. Aproveitar que o assunto está aí em todas as redes de comunicação, né? E, Humberto, o assunto desse trimestre, eu acho que foram muito felizes aí os comentaristas, porque são vários, né, que escreveram as lições, porque eu acho que já começou bem esse ano 2015, trazendo um tema tão importante e polêmico, falar de fidelidade, né, em meio a um tempo em que as pessoas têm uma visão diferenciada, né? Nós temos hoje uma conotação diferente quando falamos de fidelidade. A sociedade parece que está caminhando para uma outra vertente quando se fala de fidelidade. E aí, o Espírito Santo trazendo aí ao coração dos nossos comentaristas,
trazendo esse assunto tão importante e tão atual, que é falar sobre fidelidade. Então vamos lá com o assunto dessa tarde e a partir de agora o ouvinte que está aí à escuta, redobre a sua atenção. Se você puder pegar uma caneta, um pedaço de papel, anote aí os pontos importantes. E se você quiser dar a sua participação, você pode entrar lá no site www.laserfm, tudo junto, viu? E acesse aí o nosso e-mail, né? E a página também no Facebook, laserfmcatalão@hotmail.com. Então você pode entrar e participar conosco em nome do Senhor Jesus. Bom, então como eu estava dizendo no início, quando a gente fala de relativismo, primeiro explicar o que é isso, né? O que seria relativismo? É uma palavra que está muito em moda hoje nas correntes filosóficas, teológicas, nos debates nas universidades. Relativismo, ele nada mais é aquilo que é relativo, né? Quer dizer, aquilo depende da situação. Então, se você fala para alguém hoje, por exemplo, você fala, olha, Deus, ele não é a favor o cristianismo não é a favor do sexo antes do casamento. Isso aí é uma verdade bíblica, né? Nós conhecemos isso na Bíblia Sagrada, vários versículos falam com relação a isso. Mas aí vem o relativismo, alguém chega e fala, não, mas depende. Naquela época foi escrito assim, mas hoje as coisas mudaram, o mundo é mais moderno. Quer dizer, então as verdades bíblicas começam a passar pelo que a gente chama de relativismo. As pessoas começam a falar que tudo é relativo, depende do local, depende da circunstância, e começam a achar motivos, né, justificativas, para poder fazer aquilo que até então a Bíblia condena. E a gente tem visto isso também, esse relativismo pode ser visto em outras circunstâncias também, como por exemplo, eu estava dizendo aqui do atentado terrorista que matou várias pessoas, né? Foram na França, 12, né? Se não me engano, lá em Paris. Depois, não sei se morreram mais 4 depois, e juntos são 16, agora eu não me lembro o número exato. Mas além dos terroristas, né, que foram mortos também. Se alguém me perguntar o que eu acho, se eu acho isso uma tragédia, eu acho uma tragédia sem proporções, algo extremamente reprovável, condenável e que não tem justificativa nenhuma, muito menos religiosa, que é o motivo pelo qual as pessoas fazem esse tipo de coisa. É o que nós chamamos de radicalismo religioso. Mas, por outro lado, há pouco tempo atrás, se não me engano, semana passada, prenderam um grupo de cristãos dentro de uma igreja, num país da África, que eu não me lembro o nome agora, e jogaram fogo e mataram, né, aproximadamente mais de 40 cristãos. Mas não deu repercussão, né? Aí é o relativismo. Exatamente, aí entra o relativismo. Porque o pastor Cornélio até me disse que teve um atentado também que mataram 80 cristãos. Quer dizer, 80 cristãos morrem por intolerância religiosa, que é a mesma coisa, porque estão pregando o evangelho, e não se tem uma dimensão tão grande. Só trazer aqui, talvez tenha ouvinte que tenha ouvido aí, está ventilando nas redes de comunicação, mas não tem o pé. Os terroristas que entraram lá na rede de televisão lá, e de jornalismo e cometeu aquele assassinato, eles entraram em nome de uma retaliação por uma caricatura, um desenho. Uma caricatura, uma charge que chama, né? Charge. Do profeta Maomé. A rede lá, responsável de jornalismo lá, algum jornalista fez o desenho, uma caricatura do profeta Maomé, e os terroristas são totalmente intolerantes a esse tipo de situação, e não se sabe se fizeram com intenção de crítica ou sei lá, mas enfim, fizeram, e eles entraram ali em nome apenas desse desenho, e cometeram aquele assassinato. E a intolerância, no caso deles, é totalmente zero. E por isso repercutiu tão, né, mas aí olha o relativismo. 80 cristãos ou 40 cristãos são mortos, e sequer você vê divulgar isso em uma rede de televisão. Muito pouco divulgar. A televisão a gente nem ouviu, a gente viu pela internet, né, que às vezes corre e a gente vê a notícia e vê que a notícia é real. Isso é um tipo de relativismo, né? Será que tem mais peso? As duas são condenáveis. Não estou dizendo que a da França tem alguma justificativa, não tem. Crime nenhum se justifica. Mas essa questão do cristão, quando ele é ofendido pela sua fé, está virando uma certa moda. E isso tem chegado no Brasil e isso é perigoso. Então hoje,
eu vou até aproveitar esse espaço para convocar aqui os cristãos que estão me ouvindo para até me apoiarem, né? Apoiarmos uns aos outros em oração, porque o que eu vou fazer aqui é o que a gente chama de apologia, né? Eu vou defender a minha fé. E nós estamos vivendo então, evangelista Jara, essa questão do pós-modernismo, a pós-modernidade, e ela se contrasta com a simplicidade de Cristo. Sim. Quer dizer, a simplicidade de Cristo ela tem ficado em segundo lugar. E o pós-modernismo, ele tem entrado em várias situações. Vou dar aqui um exemplo. O que o pós-modernismo diz? A princípio, ele parece uma coisa interessante, porque ele diz o seguinte, que as pessoas que vivem em comunidade, por exemplo, no nosso país, pegando aqui Catalão como exemplo, essas pessoas, você tem que fazer de tudo para romper as fronteiras e quebrar os preconceitos. Então você tem que aceitar os diferentes, isso eu acho uma atitude até louvável, né? Porque aceitar no sentido de tolerar, porque às vezes você não concorda com aquilo, mas não é por isso que você vai também ter que jogar pedra, né? Eu não concordo com muita coisa que eu vejo, mas eu não vou agredir, eu não vou me manifestar de uma forma mais forte por causa disso. Mas parece ser bonito isso, né? Porque fala o seguinte, nós vivemos uma democracia. Então estão querendo criar agora o que chama de democracia liberal. E essa democracia liberal, você quebra todas as fronteiras, você quebra todos os preconceitos e torna a sociedade uma sociedade mais inclusiva, onde todos são aceitos, sem discriminação, sem bullying, sem ofensa, sem racismo. A princípio isso é muito bonito. Mas aí é onde surge o engodo, vamos dizer assim, o engano. Essa questão da inclusão das minorias, eu acho isso importante. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que não se enquadra no cristianismo, que vai visitar a minha igreja, ela tem que ser a pessoa mais bem recebida de todas que estão ali dentro da igreja. Ela é um visitante, e às vezes ele tem uma vida ou uma atividade profissional, ou seja, alguma coisa que não se enquadra com o cristianismo, com aquilo que nós cremos na Bíblia Sagrada, mas ele está lá na minha igreja. Então essa pessoa ela é muito bem-vinda, ela deve ser muito bem tratada. Isso é o que nós falamos de tolerância, de quebrar preconceitos, é de você aceitar as pessoas e respeitá-las dentro das suas escolhas de vida. O problema consiste no seguinte, está se tornando uma cultura tão forte, essa cultura do pós-modernismo, que qualquer coisa que você diga contra essa democracia liberal ou essa liberdade excessiva de você ser o que quiser e fazer o que quiser, qualquer coisa que você diga contra isso, aí você se torna preconceituoso. Você já se torna intolerante. Intolerante. Só o fato de você expressar, às vezes, a sua fé, manifestar a sua fé, em protesto a algumas atitudes, e aí nós podemos ir até um pouquinho mais fundo aí na questão hoje, o cristianismo, hoje, o servo de Deus hoje, se ele expor a sua fé, por exemplo, em um local público, em um meio, talvez na escola ou na rede social, se ele colocar a sua opinião, seu parecer, por exemplo, contra o aborto. O aborto, isso. Aí pronto, ele já é considerado alguém que é preconceituoso. Isso. Né? Se ele levanta contra a prostituição, ele já é preconceituoso. Se ele levanta contra a prática homossexual, ele já é homofóbico, considerado homofóbico. É ridículo, né? É simplesmente ridículo, né? Essa que é a preocupação dessa globalização que tem acontecido, dessa cultura pós-moderna. É dizer, você tem que ser comum, você tem que estar no bolo, tem que ser como os outros. Se eu quero defender os princípios cristãos que eu creio, porque quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo que eu sou cristão, a minha regra de fé, está até aqui na minha mão, é a Bíblia Sagrada. Então, eu sigo a Bíblia Sagrada. Eu sigo o que Jesus deixou, os ensinamentos que estão aqui. E acontece o seguinte, qualquer coisa que eu fizer contra isso, se eu prego, por exemplo, sobre o casamento monogâmico, né? Se eu falo, olha, o casamento, segundo o Novo Testamento, que a gente aprende, o homem deve se unir a uma mulher e ser fiel a ela até o fim. Aí alguém já vem para te dizer uma poesia. Não, eu acho que o casamento tem que ser eterno enquanto dure. É como se diz. Se não der certo, larga, hoje em dia é fácil, né? Tenta outra vez.
Ou então você fala da castidade, que a gente fala dos jovens, né? Manter-se puro até o casamento. Aí alguém já fala, não, que isso, tem que experimentar, vai que não dá certo. Tem que saber antes, porque depois que casa, saber só depois que casa é complicado. E aí você fica, até se a pessoa discorda, até que tudo bem. O problema dessa cultura pós-moderna é você falar, olha, mas eu creio que os jovens têm que se manter puros antes do casamento. Aí alguém vai olhar para você e falar assim, você é quadrado, retrógrado, você está discriminando o direito do jovem de querer fazer o que quiser com o seu corpo, lembrando que esse jovem, ele já é uma pessoa madura, você não pode reprimir os seus desejos, seus impulsos, tem que deixar que ele tenha liberdade, aí você já passa a ser uma pessoa intolerante, porque você prega que esse jovem tem que manter-se fiel a Deus e puro antes do casamento, né, e ter a sua vida sexual só depois do casamento. Se você prega sobre a questão homoafetiva, como você disse, que a Bíblia condena, e nós cremos na Bíblia, então eu, dentro da minha igreja, dentro da minha crença, eu tenho que ser respeitado. Mas se eu faço isso, automaticamente eu sou taxado como homofóbico, né? E a pessoa que faz isso, ela não está vendo que ela é cristofóbica também, porque às vezes qualquer atitude de um cristão não cabe mais nessa sociedade neoliberal, onde você tem que aceitar todas as pessoas como são, tudo como é, e se você vai contra, você está contra o sistema, então você passa a ser uma pessoa reprimida simplesmente por defender uma fé. E o relativismo, Humberto, hoje ele tá em alta, né? Que é a prática, é a doutrina que prega que algo é relativo. Quer dizer, contrário de uma ideia absoluta, né? Exatamente. Então, assim... E a Bíblia é uma ideia absoluta, né? Ela é sim, sim, não, não. Pastor Antero, eu gosto muito de uma frase do pastor Antero, que o povo tem muito essa questão do radicalismo. Mas ele fala que Deus é radical. Sim, a Bíblia nesse sentido, radical. sim. Nesse sentido, ela não sim. tem meio termo. Ou é quente ou é frio. Deus não tem meio termo e nem... E aí nessa questão aí, por exemplo, do relativismo, nós temos alguém que pega uma linha, né, de raciocínio e de realidades isoladas e não, peraí, querem questionar, né? A verdade é essa. E isso é algo muito perigoso. E eu acho que o perigo maior é quando isso começa a chegar na igreja. E a gente já tem visto isso, e eu vou comentar isso daqui a pouco. Então, a abertura criada pela sociedade, como nós estamos falando, ela impede que a gente expresse nossos valores ou crenças. Você não pode expressar, porque vai contra o que a sociedade pensa. E mesmo que a gente faça isso sem agredir ou violar o direito de alguém, mesmo que eu faça isso sem ferir o direito daquele que não concorde com isso. Tudo em nome de uma tolerância que cria uma ditadura do pensamento, que a gente chama de pensamento monolítico, quer dizer, um pensamento único. Na tentativa de se criar uma liberdade, na verdade, estão criando uma ditadura. Ou você pensa igual a todo mundo, ou você não pode pensar. Esse é o problema, né? Eu até falava sobre isso, por exemplo, nós temos aqui em Catalão várias expressões religiosas. É um absurdo você pensar, por exemplo, que a minha igreja, vou falar da minha igreja, Assembleia de Deus, ela resolva intervir, por exemplo, quando os ternos de conta estão ensaiando. Quer dizer, eles têm a liberdade deles. Claro. Da mesma forma, quando nós fazemos nossa festa, a gente até fecha a rua, com autorização da prefeitura, mas fechamos. Pode ter alguém que não gosta, falar, mas por que fechou a rua? Mas essa pessoa respeita a festa dos crentes. Então, aquele momento é deles. Assim como fecham as barracas ali, que é o momento. Isso é o que a gente fala de viver bem em sociedade, é você tolerar. Quer dizer, eu não preciso concordar com a religião do outro, mas... Faz parte da cultura religiosa da cidade. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que tolerar, né? Agora, eu não posso querer que todo mundo seja conforme o pensamento de alguém. Então, até que tem um texto aqui que eu gostaria de ler aqui, um pequeno parágrafo, que diz o seguinte: essa questão do relativismo, né, dos valores morais, o rompimento das tradições e o colapso do modelo tradicional da família, que é um problema que nós temos. Hoje está difícil você dizer o que é família. E as famílias que são famílias sólidas também estão passando por uma série de dificuldades que a gente tem que levar isso para a luz da Bíblia também. Então, esse rompimento das tradições e o colapso do modelo tradicional da família abriram espaço para aceitação e inclusão de novos modelos morais e sociais. Muitos desses modelos contrariam os princípios cristãos. Aí é que está a questão. E compromete a saúde da sociedade.
Mas a gente tem presenciado o quê? A reação de vários grupos que não admite a contradição. Vivemos hoje o que o Dr. Jamie Houston chama de uma nova forma de fundamentalismo, que é chamada de democracia liberal, que impõe sobre nós a obrigação de aceitar e admirar tudo aquilo que contraria princípios e valores que fazem parte da consciência cristã. Então, nós estamos vivendo um perigo de perseguição muito grande. No momento em que tudo que é relacionado ao cristianismo passa a ser visto como algo perigoso para a sociedade, como algo não quisto, nós temos um perigo das igrejas serem perseguidas, do pensamento cristão ser perseguido. E de duas uma, ou você vai enfrentar isso, que eu estou falando com os cristãos que estão me ouvindo, ou você vai enfrentar isso defendendo a sua fidelidade a Deus, ou você vai aderir ao sistema. O que é mais fácil? É mais fácil aderir. E já tem muitas igrejas já aderindo. Já tem muitos cultos que, infelizmente, já não são cultos que libertam a pessoa, mas simplesmente são encontros sociais que acontecem domingo à noite e as pessoas depois saem para comer uma pizza. É o culto do ego, né? A pessoa está lá e ele tem o ego, o homem acima de tudo, né? Se você está bem, se está tudo bem, e aí você tem uma frase, doutor Humberto, que eu gosto muito. O Evangelho, ele não tem que se enquadrar com as minhas ideias. O Evangelho, e acho que é por isso que o cristão, às vezes ele é afrontado e confrontado, porque não é o Evangelho que tem que se adaptar às minhas ideias, ou à minha cultura, ou os meus desejos, às minhas vontades. É eu que tenho que me enquadrar com o Evangelho. Ele é imutável. Por isso que o Evangelho, por isso que o crente, ele acaba se tornando quadrado, porque ele realmente tem que se enquadrar, né, no que se diz respeito ao Evangelho. E hoje, você tocou aí no assunto, existem determinadas igrejas que o importante é você estar bem. Você está bem? Você está bem? O que você pratica, o que você faz, o que você defende, isso pouco importa. E aí vem, contrário aí à ideia da fidelidade, que é o tema que estudamos hoje. Por exemplo, a fidelidade de Jesus em agradar o Pai, né? Jesus tinha todos os motivos depois que ele... porque, ao contrário que alguém defende, alguém até pensa que ele foi obrigado a vir e a passar por tudo aquilo. Não. Ele tinha vontade própria. Foi voluntário, totalmente voluntário. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses que ele se sujeitou. E olha que ele não era simplesmente homem. Ele, sendo Deus, ele se sujeitou primeiro a ser encarnado, a se tornar homem. E sujeitou, e a Bíblia diz que ele foi obediente até o fim, até a morte morte de cruz, né? Então nós temos, quando eu falo dessa preocupação, a sociedade muda, né? Nós estamos saindo então da era moderna para a era pós-moderna, nós estamos no meio, nós estamos na lacuna. Essa nossa geração é a geração da mudança. Eu não sei o que vem pela frente, talvez coisas ainda piores, ao ponto de Jesus achar que basta e vir buscar a sua igreja, né? Porque a situação, o mundo caminha para isso. Mas o que eu digo com essa cultura pós-moderna, a preocupação dela com relação à afronta, à fidelidade que nós temos que ter com Deus. Nós estudamos fidelidade hoje de manhã na escola dominical. Nós aprendemos a fidelidade de Jesus. E nós estudamos a fidelidade de Jesus justamente porque ela é o modelo da fidelidade que nós temos que ter, né? Sim. Porque ele não precisava de nada disso. Ele sendo Deus, ele não precisava provar nada para ninguém, mas ele se sujeitou justamente para deixar o exemplo. Não tem como a gente falar assim, mas ele era Deus. Não, ele era homem, né? E como homem, 100% homem, sofreu todas aquelas dores, angústias, tentações, e mostrou que é possível você fazer a vontade de Deus. E ele, sendo Deus, ele não fazia a sua vontade. O tempo todo ele falava, compete a mim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E esse é o exemplo que ele nos dá. Mas o que a gente tem visto? Igrejas com cultos, vamos dizer assim, culto light, né? Agora nós estamos na era do light, né? Comida light, né? Nós temos a comida sem gordura, nada pode ser muito pesado. E aí agora estamos também na era dos cultos light, mensagem light, louvor light. Louvor light é aquele que só fala da vitória, né? A harpa cristã, por exemplo, é tida por muitos como algo
retrógrado, quadrado, do passado, que deve ser desconsiderado. Tem muitas pessoas que pregam que você não deve cantar mais hino da harpa, porque isso é coisa do século passado. Não, e não só a harpa, mas outros clássicos, outros né? Clássicos. De tantos outros cantores e compositores brilhantes aí no passado. Ficou antigo, virou algo assim, não enquadra. Hoje já existe um modelo de canções que foram adaptadas para a igreja, e nós falávamos disso aqui pouco antes. Você escuta tanto a melodia quanto as letras, não tem mais cruz, não tem mais renúncia, não tem mais... Tudo agora é só vitória, é bênção. Agora esses ritmos modernos aí, que eu não quero entrar nos méritos, mas chega a ser absurdo, né? Quer dizer, agradando o homem é o que importa. Não estão preocupados se estão agradando a Deus, não estão preocupados se estão realmente adorando a Deus. A preocupação é apenas em vender, na verdade, né? É fazer para vender e lançar. É um grande comércio, né? Ou seja, não tem compromisso mais com o Evangelho. E quando a gente ouve essas mensagens light aí, essas mensagens existem pelo quê? Da seguinte forma, as pessoas, a gente conversa, Jairo, com as pessoas, a gente percebe que elas têm uma carência psicológica muito grande. O desejo de Deus é muito grande. E essas pessoas procuram a igreja. Às vezes pessoas afortunadas, pessoas bem de situação, mas com problema psicológico, uma depressão, alguma coisa que a incomode. E aí fica aquela questão, se eu der a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem que liberta, eu tenho que pregar a cruz, eu tenho que pregar renúncia, eu tenho que pregar fardo, né? Eu tenho que pregar o deixar as coisas velhas para trás, novas atitudes, mas eu acho que isso é muito pesado. Se eu pregar isso, provavelmente as pessoas não vão ficar. E se as pessoas não ficarem, eu perco o rebanho. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma palavrinha mais light. Então, aquele evangelho, venha como está, continue como está, seja feliz em nosso meio, e a palavra é só pregações de vitória, né? Só vai falar dos 100 vezes mais. Está, e fique como está, e fique como queres. É. E aí, no fim das contas, o que acontece? Não há transformação, não há palavra que restaura, porque, na verdade, no fundo, a pregação ali é para você manter o cristão, ou dito, suposto cristão. E mal sabe essa pessoa que ela não vai para o céu, né? Porque se não houver renúncia, se não houver fidelidade até o fim, a Bíblia fala que aqueles que foram fiéis até o fim receberão a coroa da vida. E se o pastor um dia, inspirado pelo Espírito Santo, ele acorda e fala, hoje é o dia que eu tenho que trazer aquela mensagem, e ele vai e traz aquela mensagem mais pesada, esses ditos cristãos, eles vão se levantar e vão dizer, pastor, foi bom até aqui, mas do jeito que o senhor está falando agora, para mim não serve não, estou indo embora. Quer dizer, as pessoas não têm aquela fidelidade, né? Não tem mais aquela preocupação em seguir esses princípios tão importantes da palavra de Deus. Isso é o que a gente chama de relativismo e de cultura pós-moderna. Eu considero isso muito preocupante. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. O que nós vivemos, a nossa regra de fé, ela não muda. A palavra de Deus, a vontade de Deus, a soberania dele é imutável. E é aquilo que nós falamos aqui há pouco tempo atrás, nós vivemos no sim, sim, não, não. A Bíblia, ela não tem meio termo. É a historinha do muro, até contei hoje para os irmãos de novo na escola dominical, não tem em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Em cima do muro você está do lado de lá, né? Você não está do lado daqueles que servem a Deus. E isso é algo preocupante, porque tem pessoas que estão pregando justamente isso. Você pode ser cristão sem abandonar as coisas do mundo. E aí, doutor Humberto, entra a questão da fidelidade com relação ao seguinte. Hoje parece que, voltando aqui um pouquinho no que eu disse, as pessoas querem trazer o Evangelho para a sua realidade de vida, para se adaptar à sua realidade de vida, ou sua realidade cultural ou intelectual. E há uma preocupação muito grande, muitas vezes, e uma coisa é bom que se diga aqui, né? Você se tornar cristão, você se tornar um evangélico, não quer dizer que você vai ter que ficar reclusado, ir para um lugar onde até já tiveram essa ideia, alguém já teve essa ideia no passado, reunir um grupo, ir para um lugar e ali, alguns radicais, né? E viver como se fossem santos. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é você continuar vivendo em meio à sociedade,
você tendo liberdade de ir e vir. Dando um bom testemunho. Porém, dando um bom testemunho. Porém, em meio ao pecado, porém, sem pecar. E aí que está o grande desafio do cristão. Porque se pegar o cristão, aceitou Jesus, agora você vai para um lugar onde só tem cristão, onde tudo contribui para que você não peque. Não resolveria, porque aí não seria renúncia, né? A renúncia exatamente é você estar no mundo, viver, né? E aí a oração do Senhor Jesus: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor Jesus nos dá poder, e aí, quando nós decidimos a realmente viver a nossa fidelidade, o Senhor nos dá poder, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Aflições ali não é só problemas, aflições ali seriam as tentações, os assédios, né? E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O nosso referencial é um Jesus que venceu, é um Jesus que foi tentado, é um Jesus que também viveu em meio a essa sociedade, teve oportunidades semelhantes à nossa, né? Porém ele se manteve fiel. E aí que está a diferença do cristão, do verdadeiro cristão. Ele pode ser tentado, ele pode ser levado a uma situação de tentação, porém ele tem que se lembrar do Senhor Jesus Cristo, que foi fiel e não cedeu às tentações. E falávamos hoje na escola dominical a diferença entre Adão e Jesus. E Adão recebeu de Deus uma ordenança, que não deveria comer da árvore, do fruto da árvore, né, do conhecimento. E Jesus também recebeu do Pai ordenanças de ser fiel, de fazer a missão. Ele recebeu uma missão do Pai. E Adão, mesmo no paraíso, né, deu ouvido à voz da sua mulher, e a mulher, consequentemente, havia dado ouvido à voz da serpente. Ou seja, recebeu a voz de Deus, recebeu a missão de Deus, porém não foi fiel à sua missão ou ao seu compromisso com Deus. Cedeu à tentação quando a serpente ali, usada pelo inimigo, enganaram eles. Jesus Cristo, lá no deserto, a Bíblia diz que ele foi tentado, não foi só uma vez. Foram 4 vezes, pelo menos, o diabo tentou o Senhor Jesus, oferecendo para ele de tudo um pouco, né? Principalmente algo que chama muita atenção do ser humano, que é o poder. Porém, a Bíblia diz que ele manteve fiel. E a fidelidade dele foi em cima da nossa regra de fé, que foi a palavra. Jesus sempre combateu o inimigo falando: está escrito, está escrito, está escrito. Então, quer dizer, quando vier a prova, quando vier a tentação, nós devemos lembrar do que está escrito na palavra, né? E devemos ser fiel à palavra, né? E com certeza nós seremos vitoriosos. E eu até abri aqui uma passagem que eu gostaria de discutir. Nós já estamos no último momento já do nosso programa. Mas antes de eu ler essa passagem aqui, só lembrar mais um dos perigos desse pós-modernismo, né? De não seguir o exemplo, como foi dito agora. Nós cremos que Jesus é o caminho, né? A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fala que Ele é o único Senhor e que não há salvação fora dEle, e que Ele é o único que pode perdoar pecado. Se nós observarmos isso, é muito egoísta da parte dos cristãos, do ponto de vista da sociedade. E aí a sociedade vai começar a dizer o seguinte: mas peraí, como assim Jesus é o único caminho? Você não pode pregar isso, porque aí você está, você de certa forma está desrespeitando os outros. Porque quem te fez pensar que somente Jesus salva? E aí daqui a uns dias vai ficar difícil até pregar que Jesus é o único Senhor, porque você não vai poder dizer que Ele é único, porque aí você fere o princípio da diversidade, que é você permitir que várias pessoas acreditem em várias coisas. E se você prega contra isso, você está pregando contra a liberdade da diversidade. Consequentemente, a pregação pode ser proibida. É um negócio grave. Mas eu quero fazer essa leitura e trazer à sua consciência, você que está nos ouvindo, sobre o que é realmente ser um cristão. Às vezes você não é cristão, está ouvindo aqui a nossa forma de pensar, porque nós pensamos conforme a Bíblia Sagrada. Conforme foi dito agora, tudo que está na Bíblia Sagrada
nós seguimos à risca, tentamos seguir à risca, somos falhos, é óbvio que nós não conseguimos ser o modelo perfeito daquilo que Jesus queria, mas nós buscamos. Existe uma passagem lá em João 6, no versículo 60, que é uma passagem muito interessante, que às vezes não é muito falada. E eu quero falar sobre esse João 6,60 aqui, para a gente encerrar esse nosso assunto, lembrando justamente do que tem acontecido em muitas igrejas, principalmente nas ditas neopentecostais, que são esse evangelho fácil, né? É o evangelho da vitória, é o evangelho onde você vem como está e não é perturbado, e aonde as mensagens são mensagens que servem para massagear o desejo do homem, o ego do homem. Os hinos são hinos que já não louvam mais a Deus, mas são hinos que simplesmente são feitos para o homem, né? Muitos até levam a desejos da carne, vontade de dançar, de se expressar, mas não mexem com o espírito. E você entra, participa de um pequeno show de 1h30 de duração e vai embora para casa como se tivesse ido ao teatro. Não há transformação, não há choro, não há arrependimento, né? Não há pedido de perdão a Deus, não há conversão. E isso é perigoso. A igreja não é assim. A igreja de Jesus é uma igreja que transforma, é uma igreja que liberta e é uma igreja que mostra o caminho do céu. Lá em João capítulo 6, versículo 60, está escrito assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eu estou falando aqui de um discurso de Jesus, né? Então eu quero conclamar os obreiros que estão me ouvindo da seguinte forma: enquanto muitos estão querendo pregar um evangelho fácil, há 2000 anos atrás, veio um homem aqui nessa terra vindo do céu, nascido de mulher, o Filho de Deus, e ele pregou uma pregação dura, ele pregou um discurso verdadeiro baseado na palavra de Deus. E ele não estava preocupado se as pessoas iam abandoná-lo, se as pessoas iam simplesmente deixá-lo para trás, mas ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus e pregar o verdadeiro evangelho. Ele falava contra as injustiças da sociedade. Ele falava contra as coisas erradas que aconteciam no seu meio. E ele falava contra as práticas religiosas doentias dos fariseus, dos saduceus, que prejudicavam tantas pessoas e que mais levavam para o inferno do que para o céu. Mas, ao mesmo modo, ele pregava também sobre as pessoas que queriam ter uma vida fácil, sobre aqueles que achavam que dando alguma fortuna para a igreja, pagando o seu dízimo, entregando o seu dízimo, já era suficiente para ele receber um lugarzinho no céu. Ele falava da porta estreita, ele falava do caminho difícil, ele falava de cruz, ele falava de fardo, ele falava de renúncia. Mas ele falava aquilo que Deus mandava falar. E ele não tinha medo se as pessoas o deixariam. E nessa passagem aqui ele continua, versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Olha a importância do que Jesus estava dizendo. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus foi abandonado quando ele falou a verdade. E às vezes a gente corre esse risco, né? O pastor às vezes está preocupado com o número de irmãos na sua igreja, e para aumentar o seu rebanho ele começa a flexibilizar o evangelho. E Jesus ele mostra justamente o contrário. Você não pode flexibilizar aquilo que não é flexível. A palavra do Senhor ela é assim, sim, não, não. Nós vamos para o céu seguindo essa palavra. Não seguindo, não vamos para o céu e pronto. Não tem meio termo. E esse mundo pós-moderno, esse mundo relativista, é justamente isso. Tudo pode ser flexibilizado, né? A modelo, ela pode pousar nua para uma revista e pode tomar Santa Ceia no outro fim de semana. Não tem problema, porque aquilo é um trabalho com carteira assinada, ou não, ela recebeu o seu cachê, é algo digno dela fazer. Isso é relativismo, né?
tudo tem que ser bonito, né? Tudo tem que ser só vitória, você não pode ter sofrimentos. E a gente vê que essa mensagem do pegar leve, ela é uma mensagem que vai contra a cruz. E Jesus, ele falava a verdade. Nesse momento aqui, muitos discípulos se levantaram e foram embora. Então Jesus, o que acontece lá no versículo 67? Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Quer dizer, Jesus não estava muito preocupado se as pessoas estavam querendo ficar com ele porque a mensagem era bonita, se queriam ficar com ele porque ele fazia milagre. Não, ele queria as pessoas que verdadeiramente o aceitassem como Senhor e estivessem dispostas a segui-lo, fosse da forma que fosse. Independente se seria um mundo de dificuldades, de aflições, mas que estariam fiéis a ele. Era isso que ele queria. E aqui nós temos uma das maiores revelações na vida de Pedro. E essa revelação, ela tem que ser uma revelação que deve servir para todos nós. Simão Pedro, ele respondeu o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Essa, para mim, é uma das maiores revelações. E por mais que o evangelho esteja difícil, por mais que as mensagens, às vezes, sejam mensagens duras, para onde nós podemos ir? Somente Jesus tem palavra de vida eterna. É somente Ele que leva para o céu. Então, cabe a nós fazermos a vontade do nosso Pai e submetermos a essa vontade, por mais difícil que isso seja. E aos obreiros fica aqui o meu clamor: pregar o evangelho verdadeiro, pregar a palavra que liberta, não fazer meio termo, não ficar fazendo rodeios, porque a palavra que liberta, ela liberta aquele que tem estudo, aquele que não tem, liberta aquele rico e aquele que é pobre, liberta qualquer um, porque a palavra que liberta, ela é uma palavra simples, porque a Bíblia Sagrada, ela é simples, a simplicidade do evangelho atinge qualquer coração. E aí, para finalizar os versículos, 69 diz assim: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Olha só, ainda no meio deles existia o Judas Iscariotes, que ainda trairia Jesus. Que nós não façamos como Judas, né? Muitas pessoas às vezes estão traindo Jesus com um beijo. E esse beijo é o beijo do... Como é que é esse beijo? É você estando na igreja, como se você estivesse dando beijo de Jesus. Olha, Jesus, eu venho aqui, eu venho na igreja, eu canto, eu participo, eu dou oferta, mas a hora que você sai da igreja, você trai a Cristo. Saindo da presença dele ali na igreja, é uma vida de traição. E isso é algo extremamente preocupante. Que nós possamos seguir o conselho de Pedro. Nós não temos aonde ir, a não ser buscar o nosso Senhor, porque só Ele tem palavra de vida eterna.